Ok. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Uma oração breve para a gente começar. Nosso Deus, toda espiritualidade amiga que nos orienta, que nos acompanha, que nos ajuda da melhor maneira possível, que possamos, nesse estudo, obter o melhor proveito, o melhor conhecimento, para que possamos moralmente nos melhorar, evoluir. Obrigado por toda essa ajuda, obrigado pelos conhecimentos que virão desse debate, que ele seja proveitoso para todos nós. Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Tá, vamos à apresentação magnânima, pessoa que nos ajuda com as apresentações sempre, que é a Juliana. Eu boto depois lá no grupo, tá? Eu acabei de receber, eu boto no grupo depois. Hoje é o capítulo 10, a Gênese Orgânica. Interrompam, questionem, falem, como sempre, né? Vamos estudar. Hoje o estudo acho que vai ser interessante. Primeira formação dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam. Cada espécie apareceu à medida que o globo adquiriu as condições necessárias para a sua existência. Um monte de figurinha bonitinha, né, Ju? Como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir da existência de um princípio casal, isso mesmo, Ju? Multiplicam, ou casual. Tá? Multiplicar. Primeiro, amigo. O primeiro casal. Primeiro casal. Primeiro casal, tá certo. Os A indivíduos. partir de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicam. Mas de onde surgiu este casal? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas e sobre o que só podemos formular hipóteses. A ciência pode buscar soluções. 2. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie veio de um casal primitivo. Os pares criados ou desenvolvidos a partir de germes. 111, eu não sei o que é. É a nota. É a nota. Ah, tá. Simultaneamente, em diferentes lugares. Porque aqui ele vai trazer, você percebe que ele vai falar que a ciência pode trazer uma solução, porque até um momento o que se podia, né, formular eram hipóteses. Então ele está trazendo as duas hipóteses. Cada espécie veio de um único casal primitivo, e aí ele vai refutar essa afirmação, porque como que um único casal poderia povoar toda o planeta Terra, né? E a outra ideia seria de pares criados a partir de germes, né? Simultaneamente em vários lugares diferentes. E aí tem a nota do editor, que é a 111, que está na sequência. Tá bom. Nota 111, duas teorias. A epigênese, a alma gera o corpo a partir de uma quantidade de substâncias material amorfa. E a evolucionista, teoria da pré-formação. O germe já possui a forma original, apenas cresce ou o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação da matéria conforme leis naturais próprias da germinação. Perfeito. As duas teorias, a epigênese, certo? Essa última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que resulta da observação. Existe na mesma espécie uma infinita variedade de gênero, características particulares distintas. Era preciso ao menos um tipo para cada variedade.
Se um tipo distinto pode se formar em um local, não há razão para que não possa ser formado em vários outros pela mesma causa. A observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de formação idêntica e em proporções enormes da mesma espécie sobre pontos distantes do globo. Já começou a confirmar a hipótese, né? Isso, pelo menos, é o que aparece nas formações geológicas. Isso foi o que a gente, quando a gente viu o capítulo fósseis, 7, né? o esboço geológico. Então, conforme a geologia vai estudar o solo, eles vão identificar que em vários lugares, né, tinham a mesma espécie de animais em lugares distantes, e também cada tipo de animal, de fóssil encontrado, era característico àquele período de formação do solo, que foram os períodos que a gente viu, primeiro o período primário, secundário, terciário, Isso. O diluviano e o pós-diluviano. Então, cada período de formação era característico das espécies animais que a gente viu, né? As fósseis. Você encontrava em diferentes locais. Isso, mas não era uma coisa local, era em vários lugares se achavam os mesmos tipos de animais. Então, por isso que ele fala que a segunda hipótese é a mais provável, porque dentro da primeira, um único casal não tinha como ter povoado e se encontrado restos em todas as camadas geológicas em vários lugares. Isso. Essa multiplicação geral teria sido impossível com um único tipo primitivo. Tudo concorre para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie, animal e vegetal. 113. O raciocínio de Kardec se aproxima dos conceitos então recentes quanto à evolução das espécies, propostas por Alfred e Darwin. Terceiro item, a formação dos primeiros seres vivos pode se deduzir por analogia da mesma lei, segundo a qual são formados e se formam diariamente os corpos inorgânicos. Nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos, a princípio complicados, simplificarem-se e se confundirem na grande lei da unidade, que preside toda a obra da criação. Tá? A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como oxigênio, hidrogênio e azoto, que é nitrogênio. A combinação de dois corpos para formar um terceiro requer a existência de determinadas condições, frio, calor, etc. Se essas condições não existirem, a combinação não ocorrerá. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto que o composto resultante adquire novas, diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio combinam-se quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura. Decompondo-se a água, os dois gases tornam-se livres. Fácil compreensão, né? 6. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. 8. A lei preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um reduzido número de princípios elementares. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas. Supondo que a Terra volte ao seu estado primitivo de incandescência, tudo isso se decomporia. Posteriormente, o segundo resfriamento se formaria novamente.
Essas considerações... Aqui ele está falando da questão quando a gente estudou o estado primitivo do globo. Sim. Lembra que ele fala que a geologia não vai estudar esse estado do globo, porque ela não tem como estudar esse período, né? Então, naquela formação, todas as matérias, elas não estavam condensadas, né? E foi toda essa condensação, todo esse processo químico que foi gerando os seres orgânicos e inorgânicos, né? Cada um dentro do período, conforme a condição de habitação do nosso planeta Terra. Então, é sobre esse processo que ele está falando, né? Então, se hoje a Terra entrasse nesse estado primitivo, tudo ficaria da mesma forma que anteriormente, conforme, né, fosse se formando a massa, a camada granítica, o resfriamento do núcleo da Terra, o mesmo processo voltaria a acontecer igualmente, porque aí as condições seriam as mesmas, né? Daí, pensando no que a gente estudou, das teorias, o quanto que a teoria de Buffon foi importante, só que ele não considerou a questão do calor do Sol, né, dos raios solares, enfim, de tudo isso que a gente viu nos capítulos científicos. Isso. Não, e uma coisa que também te lembra desse capítulo, que você comentou aí, é que toda a matéria orgânica que a Terra tem hoje é a mesma do seu início. Ela só foi transformando e modificando de estado e de condição. É basicamente a mesma, né? Ela não teve grandes acréscimos, então um meteorito, outro talvez aí. Desse modo, isso tudo vem desde o início. Ou seja, toda a vida orgânica que existe hoje, as condições orgânicas já existiam nos primórdios lá, né? Tudo existia organicamente, materialmente, naquela época. Nunca é demais lembrar disso, né? Quer dizer, todos os elementos, né, Sátiro, todos os elementos presentes lá no início. que existem no globo já estavam lá desde o princípio, só que em estado de fusão, justamente, por conta da temperatura quente, né? À medida que foi se esfriando, os elementos foram se combinando, se dividindo e formando os corpos. Esfria, esquenta, mata, vive. Foi dando condições para o surgimento, né, das coisas no globo, e por último a vida, né? Ou seja, todo esse, como a gente está olhando aqui até agora, é todo um processo científico. Formação do globo. Formação do globo. Isso. Tá? Ou seja, não tem nada de miraculoso nisso tudo aí, entendeu? Ele está dizendo que os elementos são básicos, né? Formadores de... Os mesmos elementos estão em tudo que existe. Justamente. Isso. E uns são derivados desses básicos, né? Eu lembro muito esse capítulo que a gente estudou lá no ensino médio, aquela tabela periódica que conta os elementos químicos que vão tendo afinidade com outros e gerando um terceiro, e assim por diante, né? Isso daqui é química. Orgânica. Orgânica e inorgânica, né? Começou com inorgânico, né? 9. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para a compreensão da Gênese. Na época de Kardec, né? Uma das ciências da época de Kardec era a química, tá? Ela já era estudada na época, não era... O conhecimento das leis da afinidade possibilitou compreender a formação da Terra. A lei que rege a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas pelos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Né? Uma curiosidade para vocês, quer dizer, a gente olhava para o espaço, eu estava lendo um tempo atrás isso, eu fiquei bem curioso. A gente olhava para o espaço
e pensava assim, se existe vida lá fora, provavelmente a base da vida é carbono, entendeu? Como a gente tem a vida aqui na Terra, certo? E aí ficava todo mundo imaginando os planetas, não sei o quê, a base é carbono, não sei o quê, papapá. Você acredita que o homem descobriu no meio dos vulcões um tipo de vida que a base não é carbono? Não precisava olhar para fora, não. Aqui dentro da lava acharam um bicho que a base é silício. É isso mesmo. Um tipo de ser vivo que não é carbono, é silício. Aqui na Terra, quer dizer, não precisa ir lá para Marte, não. Aqui tem já, é que a gente não achou ainda. Né? Aí agora já encontraram uma vida, parece, que a base não é carbono. É uma coisa excepcional, que o homem nunca imaginaria que haveria uma vida diferente, porque o universo inteiro, né, poderia ter uma base diferente do carbono. Não existe. Se tem aqui dentro, né? Imagina no universo, aqui, né? Aí As você bases fala, pô, deve ter outro planeta aí que só deve ter um monte de silíciozinho andando, entendeu? E outros, né, Satiro? A análise química nos mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas pelos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Né? Tudo isso é ciência, né? Tudo isso as crianças aprendem no ensino básico da escola. Então, assim, os elementos que compõem o mineral, o vegetal e o animal são os mesmos. São exatamente os mesmos. Né? Não, é o que eu digo, é o que eu gosto de lembrar sempre. Isso aqui não é espírito, isso aqui é o conhecimento da época de Kardec. É ciência. Isso aqui é ciência, justificando principalmente aí o poder de Deus. Deus, o poder dele, as leis naturais, que ajudam a fazer tudo isso acontecer. Né? As leis são as mesmas no universo inteiro. Então, que não é ensino dos espíritos. Elementos principais: oxigênio, hidrogênio, o azoto, que é o hidrogênio, e o carbono. No reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos dos ossos, o sangue, a bile, os nervos. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum elemento que não se encontre no reino mineral. A gente acabou de falar. Né? Na semente de uma árvore não há madeira, folha, flores nem frutos. A semente contém um germe que eclode, a visão deles, né, era germe, né, que eclode quando ela se acha em condições favoráveis. Cresce com os nutrientes que tira da terra e dos gases que aspira no ar. Ou seja, tira da terra, tira do ar, né? Que o germe aqui seria o DNA, né? O código genético que a gente entende hoje, né? Dá para atualizar com os conhecimentos da genética, essa parte daqui. Né? Mas não muda nada. Basicamente, não muda nada, né? As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Inicia trabalho de elaboração. Moléculas entram... Ajuda aí, Ju, que esse aqui eu não entendi. Acho que isso aqui era um gráfico, né? Não, então, aqui o entendimento da época de Kardec é que esse processo ocorria por moléculas. Então, eles têm um entendimento de que elas se agitavam, aquelas que tinham afinidade, elas iam se atrair, e aquelas que não iam se repelir, né? Hoje a gente sabe que não existe essa questão de molécula na formação dos seres vivos, né? Tem a questão da célula, mas o entendimento da célula que veio depois com o Claude Bernard. Então, até este momento... E lembra que também existia a teoria substancialista, que vai dizer que os átomos, né, são substâncias ponderáveis e imponderáveis, né? Então, eles imaginavam que aquela que era imponderável também passava por esse processo. Mas aí ele está usando o termo da ciência,
Isso vai cair depois, quando entra o Claude Bernard, mas é depois de Kardec, né? Que ele vai trazer a teoria da célula. Isso. Acho que estava assim no começo do Molécula, estudo. tá certo. Porque até aqui na Gênese, o Kardec usa a palavra a célula. Eu até fui conferir lá com a Gênese do Embaçaí a outra, e realmente ele usa a palavra célula como querendo dizer que o perispírito, né? Ele comanda as células, mas não tinha o desenvolvimento da teoria como se sabe hoje, né? E aí é onde ele vai entrar na questão das leis da afinidade, das múltiplas combinações, da variedade de substâncias, mas você vê que ele coloca como substância. E essa teoria não perpassa mais pela ciência de hoje, né? Ela já... Mas aqui ele está trazendo ainda, ele dá um exemplo da questão do cristal, né? Então, vamos supor, as substâncias, né, pelo entendimento deles, que se combinam para a formação do cristal, então elas vão se atrair, vai precisar, né, da questão da temperatura, de vários fatores para que aquele cristal se solidifique em forma de cristal, porque se as circunstâncias, né, não adianta só ter um material de formação, né? Precisa-se ter também as condições para que ele se solidifique e fique em forma de um cristal. Então, é disso que ele está falando aqui. Tá. E aí ele chega... Quer falar, Mari? Ô, Ju, essa teoria, então, de molécula, ela já foi aperfeiçoada, foi superada. Sim. Isso, que é o que a gente vai ver aqui, ó, naquela parte que a gente estudou, da questão da teoria dos fluidos, né? Isso. Porque eles imaginavam que existia isso, o fluido vital. E aí eles tinham aquela teoria que era substancialista, que eles vão falar sobre substância, e que aí tinha as moléculas do calor, da eletricidade. Isso que era mas essa ideia já foi ultrapassada. Foi ultrapassada, superada. É que a base do substancialismo... mas mesmo que... A base do substancialismo é a questão das moléculas imponderáveis, né? Que eram calóricas, isso. Ou seja, quem acredita em transferência de substância está acreditando na teoria da ciência da época de moléculas e de átomos, né? Partículas imponderáveis que transferiam calor, transferiam frio e tudo mais. Isso não existe, né? Já provado logo depois. Porque uma informação é que, assim, que até a metade do século XIX, no período de Kardec, ainda não existia o conceito de célula como sendo uma unidade da vida, a célula enquanto ser vivo. A célula, para Kardec, era como se fosse uma unidade estrutural do tecido fisiológico, né? Que é diferente do que a gente entende hoje. Então, os fisiologistas não sabiam que a célula é a unidade da vida. Eles tentavam explicar como que os órgãos se tornavam vivos. Mas, além de entrar nessa questão do princípio vital, tinha também a teoria dos substancialistas da questão de moléculas, de átomos ponderáveis e imponderáveis. Isso. Vamos em frente, que tem mais debate aí para frente. Tem, porque aqui ele está trazendo o entendimento da ciência. Porque já depois, ali mais para frente, quando ele vai colocar, é neste sentido que a questão é resolvida, ele não vai colocar em termos de substância. Aí ele já traz o fechamento falando que tudo são estados de vibração do fluido cósmico universal, que aí ele cita o capítulo da uranografia, e lá, que é lá onde ele dá o fechamento, que não são substâncias, que tudo são estados de vibração do fluido cósmico universal. Isso. Percebam, pessoal, que a gente está discutindo aqui questões ligadas à ciência, não aos espíritos, que vão ser importantes compreender para a gente saber separar o que é ciência do que é mundo espiritual e como é que isso se interliga por algumas informações que nós recebemos, tá? Então, é importante compreender isso aqui, tá?
Qualquer questionamento, dúvida, acréscimo, fica à vontade para colaborar, tá? Isso é um estudo e cada um traz uma partezinha aí. Os elementos constituintes dos seres orgânicos e inorgânicos são os mesmos. Já compreendemos isso, né? Sob o domínio de certas circunstâncias, formam as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, de acordo com a lei de afinidade. Ó, voltou a palavra molécula aí, né? De acordo com a lei de afinidade. Era o menor elemento que eles conheciam na época. À medida que as condições do globo permitiram. Tá? Só tem que mudar aí para células, né? Que é um... Célula, no caso do ser vivo, né? No caso da matéria inorgânica, ele está falando do próprio componente químico mesmo. O átomo, né? E no nível de atômico, né? Princípio vital, nota 118. O conceito do princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Bach. Tal, própria alma, dava vida ao corpo, criando a dificuldade de explicar como algo imaterial age sobre a matéria. Aqui é aquela teoria que diz que quando a alma entra no corpo, ela dá vida naturalmente ao corpo. O corpo passa a viver. Ok? Barthes estabelece a ideia de que, independente da alma, algo indefinível, que não a alma, é responsável pelos movimentos orgânicos. Então, ele tira a alma da equação e diz, ó, tem alguma outra coisa aqui que não é a alma. O princípio vital, só lembrando, não existe fluido vital em toda a Gênese. Lembrem disso. Né? Fluido vital ficou para trás, lá para o livro dos Espíritos para adiante. O princípio vital... Porque até aqui, nessa parte que você está lendo, ele está trazendo na nota, né, a nota do editor, ele está trazendo a análise do entendimento dessas duas teorias que vai explicar a questão da causa da vida. Então, um vai dizer que é a própria alma, que é a causa da vida, e o outro está dizendo, né, que é essa parte que você está lendo agora, que o princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas diferencia a vida orgânica, né, da orgânica. Mas a diferencia da alma imaterial. Kardec faz uso desse conceito para se referir ao fenômeno da vida, princípio vital, como distinto da alma, princípio inteligente. Tá? Então, o princípio inteligente não é o princípio que dá vida à matéria. Ele dá, né? Dizendo que as plantas e os animais são formados pelos mesmos princípios constitutivos dos minerais, é preciso que se entenda isso no sentido material, pois só se trata aqui da questão do corpo. A formação do corpo, ele quer dizer, né? Materialmente, organicamente falando, né? Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível, e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Nota 119, causa da vida. Esse princípio ativo no ser vivo está extinto no ser morto. Porque lembra que tinha todo aquele estudo, aquela busca da ciência de querer entender o que causa o movimento dos órgãos, lembra? Isso. Então, aqui ele tá falando, né, que ele está colocando o princípio vital como causa da vida, que vai diferenciar um ser ativo, né, e um ser inorgânico. É nesse sentido que ele está colocando aqui. Acho que uma boa analogia dessa brincadeira é aqueles contos de Frankenstein, né? Dr. Frankenstein, né? Dava um toque, aí
surgia Frankenstein, né? Mas ali é o estudo de energia, não é? Justamente, é o estudo da energia. Uma energia que você tem que ser monstruosa para fazer a vida surgir, né? Então, porque você acreditava nessa questão de energia, né? No corpo, que existia uma energia que movimentava os órgãos e movimentava o corpo. Então, por isso que dentro da questão do passe e tudo, se acreditava que saía uma substância da vida que saía de mim e ia para o outro, né? Mas com o estudo da célula, é igual a gente estava falando hoje, como que eu gero energia no meu corpo? Pelo alimento. O alimento que é células, que vão se movendo, vão vivendo. Água, alimento, carbono, tudo isso. Que vão buscando energia e fazendo suas funções. Então, não tem nada de princípio nenhum por trás disso. A gente vai chegar a essa conclusão, né? Não existe um princípio que alimenta as células. Vê como as coisas se confundem, né? Pessoas falam de uma coisa indo contra a própria ciência que elas já estudaram, né? A gente já estudou isso. Como é que as células se alimentam? Como é que elas sobrevivem? Organicamente, dependendo do tipo da célula, de várias maneiras, mas sempre elas que geram a energia. Não existe nenhum princípio vital que vai lá e dá vida às células, e aí quando morre, não, quando acaba, não existe isso. Então, Satiro, mas era nisso que se acreditava, né? Na época... Acreditava-se, os fisiologistas falavam que existia uma força ou uma energia independente que dava vida aos órgãos para que eles começassem a funcionar, para que o ser orgânico, a diferença entre o ser orgânico do inorgânico seria essa força, a qual deram o nome de princípio vital, que era um elemento independente, força vital. O que eu estou falando... elemento independente. Não, hoje se sabe que a própria célula gera energia, ela é um ser vivo e gera a própria energia de movimento, de vida. Mas mesmo assim, aí você vê, mesmo assim, tem gente que acredita que o nosso corpo pode gerar energia e transferir energia para o outro. Mas é parte desse princípio, você percebe? Lá de antigamente. Quer dizer, e a maioria de nós temos essa teoria, Satiro, porque isso daí é ensinado no centro espírita, na hora do passe. Você vai passar a sua energia para o outro. Justamente. E também tem essa dificuldade, porque a gente nunca tinha estudado a obra no sentido de... Nunca tinha tido, na verdade, não estudado a obra. A gente nunca tinha... tido acesso aos livros da época de Kardec, que a gente está tendo a possibilidade de ler agora, de confrontar, né? De aí sim, elucidar esse entendimento do que é a teoria que os espíritos estão colocando como uma unidade de princípio espírita e aquilo que Kardec está trazendo como uma teoria da época, porque a gente... né, não estava ali presente acompanhando a evolução da ciência, né? Até para hoje a gente é difícil, porque a nossa ciência está produzindo conhecimento que talvez vá se firmar lá na época que o meu filho tiver adulto, né? E para hoje ainda para nós ainda são estudos. Então, é difícil todo esse processo, né? Ainda mais, eu tenho dificuldade, porque não é a minha área, né? Imagina eu totalmente humanas pensar numa tabela periódica. Exatamente, Ju, não é a sua dificuldade, é a dificuldade de todos nós por Sim. conta, né, do conhecimento, como ele é passado, como ele é feito. E primeiro, eu penso que nós não líamos as obras de maneira adequada, nós não tivemos essa orientação de enxergar que Kardec desenvolvia um tema a partir do conhecimento daquela época. Então, a gente usava as obras da codificação como sendo
verdades ali imutáveis. Revelações. Todos os tempos, em todas as épocas, mas lá existe o que era da época e o que era a informação dos espíritos. Hoje fica mais fácil a gente entendendo isso, mesmo que a gente não tenha condição de estarmos atualizados com tudo que a ciência já trouxe de novo, né? E o que existe de novo. Isso aí. Mas essa questão aí da célula é bem importante a gente Não ter. existia na época, tem que ter claro isso. Isso, não tinha na época. Isso. Não existia o entendimento era uma molécula, né? E olha só como eles procuravam, né? Eles procuravam descobrir a causa da vida, né? A vida, por que os mesmos elementos em um corpo dava o movimento da vida e um outro não. O que eu acho interessante disso tudo é o outro aspecto aqui, é a separação que foi feita entre o princípio vital e o princípio inteligente. Ou seja, o princípio inteligente mas o princípio vital que dá vida, não. Ou seja, o princípio inteligente não dá vida. O espírito não dá vida a nenhum ser vivo. O espírito, né, ou alma, é impossível manipular a matéria sem vida, né? Justamente. Partiram desse princípio, né? Que o espírito não podia lidar com uma matéria inanimada, morta. Não, voltando na mesma analogia. E aí a diferença, né? A mesma analogia que eu fiz aqui com o romance de Frankenstein, né? Qual era o grande dilema do personagem? É que se ele tinha alma, né? O grande dilema dele é o que ele tinha além da vida. Ele vivia, mas ele não se reconhecia como um ser. Ele queria saber se ele era um ser, porque ele era diferente de tudo que existia, da variedade, né? Quer dizer, já separava até no romance essa questão do dilema, né? O que eu sou, o que é o ser? O ser é o quê? É um ser vivo qualquer? Isso é orgânico, né? Ou tem algo além do orgânico que está ali? Tem algo além. O Espiritismo traz, né, com o espiritualismo racional ajudou a trazer que, sim, existe um princípio inteligente que faz o ser viver, né? O princípio vital é algo distinto, tendo uma existência própria, olha só. Ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador. É apenas um estado particular. Uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio da vida, como se torna luz, calor, eletricidade. Duas hipóteses aqui, né? Essa aqui era a nota 120, né? É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reprodutivamente, que é aquilo que você citou, né? Na uranografia, né, Ju? Que ele fala que o princípio da vida é um estado particular. Na página 131. Acho que é isso, 131. Tem a mão aí para ler para a gente? Ou que eu Ele acho vai falar que tudo são estados de vibração do fluido cósmico universal. É um estado particular. Não é 131, não, peraí. Na nota 120... É 138, desculpa. É que na minha eu tô com a terceira edição da Gênese. Eu não sei que página que é aí para vocês. Aí eu não tenho página. Mas é onde tem a nota 78, daí vocês conseguem achar. Que ele vai falar das forças, né? As forças que tem no nosso planeta. Peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativos, movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz e etc. Ele coloca. Sim. Eu tenho a nota aqui, acho que vale a pena ler a nota aqui. Ó. A nota 120 na Gênesis. A 78. A 78? 78. É a 78. 78, item. A nota. Nota, então é no capítulo 6, né? Isso. Sim. Espera um minutinho, 78, já estou indo lá. E para notas de rodapé... Quer que eu leia aqui? Pode ler então.
Mas aí todo mundo pode pegar no livro, na nota 78. Faz-se referência à teoria do fluido cósmico universal proposto por Mesmer na ciência do magnetismo animal, divergindo da ciência oficial, que considerava esses fenômenos como substâncias constituídas de minúsculas esferas sólidas sem peso ou imponderáveis, fluido elétrico, calórico, fluido magnético, fluido luminoso e etc. Nessa teoria, eles são considerados movimentos vibratórios, inclusive forças em diferentes escalas nos outros mundos. Enquanto a hipótese substancialista aceita oficialmente, hoje é sabidamente falsa considerar esses fenômenos como estados vibratórios do agente em diversas escalas. Acho que eu pulei. Espera aí. É isso mesmo. Tá certo? Eu não pulei linha? Não. Tá certo, Ju. Ah, então tá. Então, desculpa. Enquanto a hipótese substancialista aceita oficialmente, hoje é sabidamente falsa. Considerar esses fenômenos como estados vibratórios do agente em diversas escalas, proposta tanto nesta obra quanto em Mesmer, aproxima-se conceitualmente do paradigma da física moderna. Perfeito. O que eu falei de ler aqui é a nota 120, que a gente está aqui agora, né? Ah, tá. Podemos dar uma lida nela. É meio longa, mas não é difícil. Está aqui, ó. Eu vou dar uma lida. Kardec faz referência às teorias, então, em voga para explicar os fenômenos. É nota do editor, tá? Fenômeno vital. De um lado, poderia ser algo distinto, tendo existência própria. Na época, a hipótese de uma substância especial constituída por átomos indestrutíveis, sem peso, imponderável, né? O fluido vital. É o único lugar que cita fluido vital na Gênesis é na nota do editor, tá? Só para deixar claro aqui. Essa ideia se baseava, por semelhança, à teoria do fluido calórico, adotada para explicar o fenômeno do calor. Os físicos não aceitavam a hipótese do fluido vital, pois, diferente do calórico, não apresentava manifestação física que a justificasse. A outra modificação do fluido cósmico universal é a hipótese de Mesmer, que você acabou de ver, né? Não sendo absolutamente uma substância, mas um movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico. Sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som ou a eletricidade. Torna-se condutor e veículo do pensamento e da vontade. Mesmerimus, né? Kardec afirma, então, que é nesse segundo sentido que as comunicações a resolvem. A interação entre dois indivíduos, portanto, como no caso do tratamento pelo magnetismo animal ou na ação do sonambulismo provocado, magnetizator e sonâmbulo, não ocorre por uma emissão de substâncias de um ao outro, fluido vital, mas pela ação dinâmica, sintonia vibratória, a partir de uma modificação do fluido cósmico universal, movimento, causado pelo pensamento e pela vontade do agente magnetizador. Essa explicação amplia e justifica a interdependência das ciências de Mesmer, magnetismo animal, e a doutrina dos espíritos, espiritismo, justificando a afirmativa de Allan Kardec na Revista Espírita de 1869. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma das outras, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. De forma coerente, Kardec jamais cita a teoria do fluido vital nessa obra, na Gênesis. No século XX, essa hipótese foi falseada e abandonada pela ciência. Nota do editor. Né? Ou seja,
Interessante aí, só para lembrar vocês, né? Mesmer é anterior a Kardec, um tantão anterior a Kardec. Kardec Então, busca na ciência de Mesmer, né? Essa possibilidade. porque Olhando pra aqui, frente, olha, a gente pode fazer o link, né? Porque o Kardec não vai entrar nisso aqui, ele vai falar disso lá no capítulo dos fluidos. Mas se, né, o pensamento, que é o que está colocado aqui na nota, né, ocorre pelo movimento, como que o Kardec coloca como acontece o pensamento do espírito? Pelo fluido perispiritual. Porque aqui uma coisa seria a causa da vida, e outra coisa seria o fluido perispiritual como um veículo de pensamento do espírito. Então, aqui ele não vai deixar claro, nessa parte, como ocorre esse fenômeno. Ele só está colocando assim, é certo que o princípio vital existe, mas princípio vital que a gente entenda no sentido de causa da vida, porque existe uma diferença, né, que a gente observa pelos sentidos, entre os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Isso é um fato, né? A gente olha e sabe a diferença de uma formiga por uma pedrinha que está ali parada, que não tem vida. Então, isso ele está colocando, que a gente percebe que existe essa diferença, certo? Agora, quando ele vai para o próximo slide, quer ver? Pula um aí, amigo. Não, aí ele vai, aqui ele está colocando na nota que Kardec está fazendo, né, referência às teorias em vigor para explicar os fenômenos do princípio vital. E aí ele pergunta, né, se pode ser algo distinto, tendo uma substância própria, ou as modificações do fluido cósmico universal de Mesmer. E aí ele vai, pode ir mais um. Aí. Não sendo absolutamente uma substância, mas um movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico. Sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som, a eletricidade. E aí Kardec vai colocar que é nesse sentido que se resolve. Pode pular mais um, que esse é o mesmo do outro. Essa é a nota que você leu. Isso. Não ocorre uma emissão de substância para o outro, mas pela ação dinâmica, sintonia vibratória. Lembra que a gente fala do espírito? Então, mas aqui ele está falando da questão do pensamento e da vontade do espírito. Isso. Como que o magnetizador atua no outro, entendeu? É pelo movimento. E aí o Kardec vai trabalhar isso lá nos fluidos, que é o fluido perispiritual, o veículo do pensamento. Pode passar, porque essa é a nota que você leu agora. Ao se formarem os seres orgânicos, é isso aí que você queria? Assimilam o princípio vital, ou, se preferirem, esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolve o calor, a luz e a eletricidade. Então, aqui ele está falando do princípio vital. Isso. Mas não confunde o princípio vital com nada do mundo espiritual. Isso aí não é uma substância. Não, aqui ele está falando da causa da vida orgânica. Orgânica. Tá? O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, combinando-se sem o princípio vital, só formam um mineral ou um corpo inorgânico. Tá vendo que ele está falando que existe uma diferença observável entre os seres que têm vida e os que não têm. E aí, o que ele coloca é o princípio vital como causa da vida, para você diferenciar um ser orgânico de um ser inorgânico. O princípio vital... Porque aí, tá vendo que ali ele coloca o princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais, porque ainda existia o entendimento de molécula. Entendeu? Mas ele não usa o termo princípio vital no mesmo sentido de fluido vital, como força da vida, e sim princípio
princípio vital como causa da vida, aquilo que diferencia um ser orgânico de um ser inorgânico. Tá? Faça mais um. Aqui, ó, no lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Percebe que não é a molécula, é a célula, na questão orgânica? Sim. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, porque esse era o entendimento da ciência, certo? Que o que causava a vida estimulava os órgãos, que a célula, lembra que eu li ainda, a célula, na época de Kardec, era entendida como uma unidade estrutural, não como causa da vida. Então, ele está trazendo aqui não uma pontuação dos espíritos, e sim um entendimento da época, né? Que todo esse movimento do corpo vinha-se dos órgãos. Estrutura da vida. Era a estrutura orgânica da vida. Isso. E aí ele coloca que ao cessar essa ação pela morte, o princípio vital se extingue, mas o efeito produzido subsiste. Pode ir, que depois ele vai concluir o pensamento dele mais para frente. Geração espontânea. Isso. Vocês aí, queridas pedrinhas, falem alguma coisa, né? Vocês têm vida, princípio vital aí? Eu não tenho, pelo amor de Deus. Todo mundo já entendeu tudo, né? Eu vou escolher um para continuar a aula, tá bom? Para continuar dando aula aí, tá? Bem autonomamente, como eu gosto de fazer sempre. Eu vou escolher um aí, já. Prepare-se, você está na minha reta. Viu? Roberto até fugiu. Ó, se mandou, Roberto. Não aparece mais aí. Já saiu fora. Vamos lá. Geração espontânea. Tem uma nota aqui, né? Kardec analisou as questões relacionadas à Gênese e a geração espontânea estava entre elas. A Academia de Ciências de Paris formou uma comissão e estabeleceu um prêmio, vencido por Pasteur, ao provar que são os germes que andam na atmosfera, a causa das gerações espontâneas. Fizeram essa experiência no colégio? Eu fiz, fizeram? Você bota uma carne podre, em cima você bota uma tela. Fizeram? Sim. A geração espontânea é aprovada dessa maneira. Eu fiz no laboratório. Fedi o laboratório com a desgraça depois de umas semanas. É telepatia ou você vai abrir o microfone? Então, eu achei que era... Aí nasce aquela minhoca, aquela coisa branca, não é? Nasce aquele bichinho lá. Experimenta fazer na tua casa, não tirar o lixo. Não. Já Lá está de fora do suficiente. lixo, aparece o mesmo bichinho, geração espontânea. Não, mas mesmo quando você estuda a questão médica, né, de algumas doenças que a pele vai apodrecendo, vai saindo bicho, né? Você nunca viu? Sim. É a mesma coisa. Voltemos. Preocupações da ciência. Os seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias, pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem embriões previamente produzidos, pelo modo habitual de germinação, ou seja, sem pais nem mães. Então, não tem um bichinho que nasceu antes, nasce espontaneamente. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente. Mas você percebe que aqui ele está trazendo a busca da ciência por esse entendimento de como formam-se, né, os seres, a vida orgânica. Justamente. Não. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns em decorrência dos outros. Os germes, embriões de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo, até circunstâncias para sua eclosão. Em discutir os dois sistemas, o princípio da geração espontânea só pode ser aplicado aos seres de ordem inferior do reino vegetal e do reino animal. Vida desponta, organismo simples.
Foi esses os primeiros... Que é isso que você falou da questão do germezinho ali, né, na carne. É. Porque ele tá... a gente Vidas percebe muito que ele está simples. trazendo dois sistemas. Porque como ele não tinha, né, explicação dos espíritos sobre isso, o que ele traz sistemas, hipóteses da sua época para, né, a elucidação, porque ele sempre trabalhava assim, né? Ele ia trabalhando os temas até que aquilo lá tivesse maduro. E aqui ele está Isso. trazendo como hipótese, né? Esses dois sistemas para a gente poder entender cientificamente como ocorreria esse processo de formação. Eu fiquei pensando aqui agora que nas religiões, várias delas, né? Você tem alguns momentos onde existe a geração espontânea, né? Nasce sem que hajam dois seres interagindo. Um deles é a Virgem Maria, por exemplo, na nossa religião católica, né? Jesus nasceu espontaneamente, a Virgem. E existe, eu acho que tem uma situação semelhante que Buda fez alguma coisa parecida. Então, assim, interessante, né? Quer dizer, a igreja é... Satira não cria polêmica. Não, só E também tem a questão de Adão e Eva. Na verdade, é figurinha repetida, viu, Satiro? Porque no Egito Antigo tinha o mito da deusa Ísis, que gerou o deus Horus, e assim o marido fecundou ela depois de morto, se transformando num pássaro. Tá vendo? Então ela teve o filho sem a relação sexual homem-mulher. Não, é o que eu digo sempre. E o católico não é nem original, ele copia de outros caras lá de trás. Não é nem original. Ele não consegue nem inventar uma coisa mais... Desculpa aí, não tem como. Você Então, mas eu estava lendo que todas essas teorias, elas vêm dos egípcios mesmo. Lá atrás. Todas as teorias. Então, elas têm como base essas da mitologia, e a partir da mitologia se cria outras linhas e adotando como próprias, mas se você for analisar, a base é a mitologia grega. Isso. Eu nunca tinha estudado isso, não, mas aí acho que foi o Conde que conversou comigo outro dia, um tempo atrás, um tempão, e aí eu já estudei as religiões do passado, mas eu não tinha chego até o Egito. E parece que lá no Egito está a origem, até dos maias, está a origem de todo mundo aí. Todas as religiões nascem lá, parece. Dá para fazer um estudo assim. Então vamos em frente, depois dessa polêmica que a Ju criou. Foi esses os primeiros seres vivos que aparecem na Terra e dos quais a geração deve ter sido espontânea. 22. Então, por que não se formaram, da mesma maneira, seres de uma organização complexa? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde. Você viu que importante, como ele é prudente na colocação dele? Né? Aqui param as investigações, porque ele não tinha base científica para explicar como que os espíritos iam trazer essa base se ainda existia uma confusão na ciência entre a questão, né, do princípio vital, da força da vida, princípio vital, toda essa questão que se misturava, não se tinha um entendimento do homem na época. Né? E aí ele fala que por aqui essa investigação ela vai parar, porque a gente não tem o fio condutor. Precisaria de um avanço, porque você vê que ele coloca lá no começo do capítulo qual é a pontuação, né, que ele faz. A gente só pode entender a gênese, né, depois do surgimento da química, da física, da geologia, né? E também, em todos os capítulos científicos, a gente vai ver que primeiro o homem observava tudo isso pelos sentidos humanos, né? Com o desenvolvimento dos aparelhos, né? Com todo o desenvolvimento científico. Que ele amplia os sentidos. Né? Desconstruir aquelas teorias que não eram funcionais, mas que foram importantes para uma evolução científica. Vamos lá. Fala dos seres corpóreos. Entre os reinos vegetais e animais não há delimitação nitidamente traçada. Na fronteira...
Na fronteira dos dois estão os zoófitos, ou animais, plantas, cujo nome indica que participam de um e do outro traço de união. Conjunto de seres vivos, embora considerados parte do reino animal, apresentam conformação visual semelhante a vegetais. É que no próximo slide que a gente vai ver que existe um traço de união, né? Entre o vegetal e o animal. E aí eu trouxe a fotinho para a gente perceber. Um tá livre porque vai buscar o alimento na natureza e o outro não. Pode ir, amigo. Os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Necessitam de luz, calor e água. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, se atém ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Ele tira sua nutrição do meio ambiente. Um grau acima, o animal está livre e vai procurar seu alimento. Inicialmente, são as inumeráveis variedades de pólipos em corpos gelatinosos, sem órgãos distintos e que só se diferem das plantas pela locomoção. Então, aqui Kardec vai usar o que ciência? A biologia, né? Que ela vai falar da evolução dos seres. Então, ali ele está falando dos pólipos, que eram gelatinosos, que não tinham órgãos, e aqui ele vai vir no entendimento crescente no desenvolvimento das espécies, né? Então, ele está falando um pouquinho da questão da biologia. Ele mostra aqui a medusa, né? A medusa, ela é móvel, ela vai buscar o seu alimento na natureza, e o pólipo está ali imóvel. Imóvel, fica parado esperando passar. Hoje evoluiu, né? Que com o telefone celular ele pode ligar, pedir um iFood. Então... Seguindo a ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, eumintos ou vermes intestinais. Isso aqui está dentro da gente? Meu Deus, que bicho feio. Também. Né? Se você não se vermifugou, está dentro de você. Então deve ter bastante lá dentro. Vamos, com certeza. Então. Pula. Do lado plantinha. Você percebe que aqui ele já vai falar da questão do instinto do animal? Né? Ali, quando ele está falando da planta e do vegetal, isso. Ele não está falando em instinto. Aqui ele já acrescenta a questão do desenvolvimento dos órgãos dessa espécie e a questão do instinto. Do instinto. Com a locomoção, já começa a surgir uma reação ao ambiente, né? Uma reação condicionada ao ambiente. É verdade. Isso. É verdade. Né? Um ambiente inóspito faz com que ele saia. Um ambiente agradável faz com que ele fique. Pode pular essa parte aí. Animais sem ossos, dos quais uns são nus, outros são revestidos de conchas, moluscos. Tá vendo? E a gente come isso, né? Depois os crustáceos, animais revestidos de casca dura. Oh, uma lagostinha é bom, né? Seria ruim, muito chato. Os insetos, onde a vida se torna prodigiosa e se manifesta. O instinto industrioso. Ó, tá vendo? Aí você vê, ele já se organiza. Isso. Ele já se organização, trabalho, sociedade. Que tem a ver com o que a gente estudou lá no capítulo 3. Lembra que ele vai trabalhar as questões do instinto? O que é o instinto? A origem do instinto? Isso. A gente estudou isso, mas aqui nesses animais ele já está trazendo que, além de ter um instinto, ele já é mais industrioso, ele já se organiza de uma maneira diferente do que os germes. Não, eu acho que o que ele mostra aqui é que existe um instinto mais evoluído que ajuda até na composição da sociedade. Não que o instinto seja evoluído, o animalzinho é evoluído e o instinto vai atuar nele de uma maneira diferente. Porque quando ele vai trabalhar a questão do instinto, ele vai falar da questão da perfeição, que é um instinto. Ele não usa esse termo, mas ele vai falar em termos de harmonia que existe
quando você observa a natureza e observa os seres que são movidos pelo instinto. Isso. Então, cada espécie, ela contribui, né, na natureza de uma forma. E aí ele cita o exemplo do João de Barro, né? Se a gente vê a construção da casa do João de Barro, é até mais perfeita que a minha, porque a construção, ele vê a posição do vento, para onde que ele tem que virar. Eu não penso nisso. Mais ou menos a gente pergunta lá para o corretor em que posição que é o sol. Mas ele vai falar da questão laboriosa, né, do instinto. Ou seja, o instinto ele não é mais sofisticado, é o ser que é sofisticado, é o animal que é sofisticado e com o instinto. E quanto mais o ser é desenvolvido, menos ele vai agir instintivamente. Não, e vai tendo, mesmo os instintos são mais elaborados, como você falou. Ele vai saindo do básico e vai até um certo ponto, né? Porque na vida humana a gente também tem a questão do instinto, mas o instinto está ligado à nossa questão de conservação da vida, enquanto aqui encarnado, né? O espírito não morre. Então, o instinto está ligado à nossa conservação. E aí, conforme eu vou desenvolvendo as faculdades da alma, né? O instinto vai se enfraquecendo, porque eu não tenho a necessidade de agir toda hora pelo instinto. Isso. E as paixões são dominadas, né, pelo uso da vontade. Mas isso aí é outra coisa. Vamos voltar para o instinto aqui. Esse bichinho eu gosto muito, aranha. Isso é muito bonito. Um bichinho muito legal. Alguém quer ver mais da aranha? Tá aí, ó. Mais aranha para vocês aí, tá vendo? Tem abelha também. Animais invertebrados com esqueletos ósseos, peixes, répteis, pássaros. Outro bichinho que eu gosto, uma cobrinha muito bonita. Animais mamíferos com organização mais completa. O homem é foto dos seus descendentes? Ou não, deixa eu falar. Claro, você acha que eu nasci perfeita? Eu nasci lá, simples e ignorante, muito próximo do animalzinho. Você é menina, você ali é o menino, desculpa, você é a mulher do cara ali. Tá bom. Claro, você não tá vendo que eu tô com o pau na mão para dar na cabeça dele? Eu tô com um pedaço de madeira para dar-lhe uma paulada? Não, você não teria coragem nem naquela época. Claro! Isso é uma ilusão que vem. A mulher já manda desde dessa. Por isso que eu escolhi essa foto. Já deixa claro o domínio feminino. Isso é bobagem espiritual. Isso é bobagem. Isso aí é outra área. Isso aí é o bom, sei lá, alguma coisa. Do ponto de vista corpóreo, o homem pertence à classe dos mamíferos. Possui a mesma composição química dos animais, órgãos, funções, nutrição, respiração, secreção, reprodução, nasce, vive, morre nas mesmas condições. Ao morrer, restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio e o carbono que se encontravam combinados para formar. 27. Observe-se a escala dos seres vivos sob o ponto de vista do organismo. Reconhece que desde o líquen até as árvores, desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva gradativamente, em solução de continuidade, e da qual todos eles têm um ponto de contato com o elo precedente. Aqui ele já está falando da questão da teoria, né, evolutiva. Isso. Uma vez que o corpo do homem está nas condições idênticas aos outros corpos, química e constitucionalmente, já que nasce, vive e morre da mesma maneira. Ele deve ser formado nas mesmas condições. Ainda que isso possa ferir seu orgulho, o homem deve se resignar a não se ver em seu corpo material, mais que o último elo da animalidade sobre a Terra. Não há diferença entre nós e o resto da vida, né? Nesse sentido. Quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual cresce de importância.
Isso aí já é uma observação, né? Se o primeiro nivela mais, o segundo eleva a uma altura incomensurável. Vemos um círculo onde se detém o animal, não vemos o limite onde possa atingir o espírito do homem. Então, aí é a importância da onde, porque esse é o último item, né, que a gente vai ver. Quer ver? Ah, tem mais um slide ainda, né? O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência, vai ao seu encontro e as provoca, por ter certeza de que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum prejuízo. Então, aí é que Kardec está falando do quê? Da teoria moral espírita. Porque o materialismo vai colocar a questão da moral do homem, que é condicionável, igual os animais. Dor e prazer. Quando ele vai entrar na questão, né, do homem como um ser espiritual, por mais que ele tenha a constituição física orgânica igual à dos animais, não existe a comparação entre a alma do animal, né, e a alma do ser humano, em termos evolutivos, mas que dentro da lei de harmonia, né, tudo evolui, tudo progride. Pelo menos esse é o meu entendimento, né, porque aqui ele vai fazer um link com o que a gente vai estudar no próximo capítulo da questão da gênese espiritual, que é a diferenciação, porque as religiões também falavam isso, né? Que você tem que ser condicionado por dor e prazer e a sua função é obedecer, aquele que representa Deus, a igreja, que era o veículo da salvação. O espiritismo já vem colocar de uma forma diferente. Então, aqui a gente já pode começar a fazer o link com a questão da proposta moral do espiritismo. Que a gente pode ter uma constituição física igual do animal, mas, né, o habitante difere muito, que é o que depois ele vai falar na questão dos símios, né? Dos símios, que a gente pode até ter habitado um corpo organicamente, né, que se formou ali de um animal, a aparência, né? Porém, o habitante é muito diferente. Então, foi esse o entendimento que eu tive. Ou seja, independente do corpo orgânico que a gente tenha, o que diferencia não é o corpo. Né? O que diferencia, ou seja, está aí a ciência mostrando isso. O que diferencia não é o corpo. O que diferencia é o princípio inteligente, é o princípio espiritual, já usando o termo aqui, que vive naquele corpo. Então, por que a gente... ele, não é o que dá... Ou seja, por essa lógica, aquela história de que está gravado no meu perispírito, que eu vou ter essa ou aquela problema no braço, na mão, no fígado, não procede, nem um pouco. Isso aí é para a gente debater lá no Fluidos. Tá bom. Aqui é para a gente pensar a questão... Porque se existe uma teoria evolutiva dentro do espiritismo e nós nascemos simples e ignorantes, nas nossas primeiras vidas humanas, em muito pouco a gente se difere do animal, porque a gente ainda não tem o domínio das faculdades humanas, que é diferente do que a gente vivencia hoje após inúmeras vidas, né? Que é o que Kardec vai colocar. Consciência de si mesmo, mais de 1000 vidas, né? De 100 a 1000 vidas. Depois a gente vai desenvolvendo a vontade, aprendendo a escolher entre o bom e o mal, né? O desenvolvimento do senso moral e a questão do livre-arbítrio. Mas tudo isso é um processo evolutivo para o espírito. E aí ele também já vem desconstruindo essa ideia de que a gente nasce perfeito, né, e que por uma desobediência a Deus caímos aqui no mundo, e também as ideias das religiões reencarnacionistas, né, que eu posso degenerar e vir como um animal. Então, pela teoria espírita, isso não procede. Né? Pela ciência mesmo, pela própria ciência. Pela própria ciência, né? O budismo não fala que, às vezes,
nasce como animal e espírito também, vai se encarnar. Você retrocede. Isso. Tanto que lá, e também tem na Índia, né, que eles até cultuam a vaca, é um animal sagrado para eles. Hinduísmo. É isso mesmo, o hinduísmo, né? As religiões antigas, elas têm essa questão reencarnacionista, mas não é como o espiritismo, não, entendeu? Elas caem no mesmo, o que a Ju falou foi isso, é naquele dogma de que a gente vem perfeito, vem para cá porque a gente caiu, entendeu? E o espiritismo não, tá aí, ó, pela ciência mostra o seguinte, você está evoluindo, você está melhorando, e o seu princípio espiritual, ele vem para cá, que a Ju falou, quando a gente estava lá no início, a gente era igual aos animais. Depois é que a gente foi evoluindo, o princípio espiritual nosso foi evoluindo, aí sim. Como é que a gente evolui? Aí entra a teoria moral espírita. Mas ainda hoje não tem espíritos que estão no grau de, podemos dizer assim, selvageria? Eu acredito que... Ô, amigo, fecha a apresentação para a gente ficar maior aí. Eu acredito que selvagens não. O que eu acredito, porque quando tem até um artigo, acho que está na Revista Espírita de 63, que ele vai falar sobre um indivíduo, sobre o controle da vontade. Ele vai trazer a questão de um indivíduo que ele tinha muita raiva, né? Como que ele consegue, né, controlar as paixões? Porque também na época de Kardec tinha um entendimento da questão da raiva ligada ao organismo. Esse organismo é bilioso, né? Então, quando ele vai fazer o uso da vontade, ele começa a desenvolver um entendimento que ele não pode ser dominado e conduzido pela paixão, pela emoção, né? Que a gente hoje chama de emoção, mas na época de Kardec era paixão. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Essas emoções são básicas, mas também está ligada à nossa conservação. Acho que mais nas primeiras vidas, com certeza, a gente agia igual um animal, né? Selvagem mesmo. Mas sério? hoje eu acredito que a gente está naquele período que ele vai trabalhar aqui na Gênese, que ele fala que nas primeiras vidas as nossas necessidades são totalmente materiais. Depois são semimateriais e depois só espiritual, né? Que aí é quando a gente vivencia a vida moral, a vida do espírito, mas a gente não chegou nessa fase ainda. Mas percebe que dentro da nossa escala, né, se a gente pensar numa escadinha, tem uns que já estão lá em cima e tem outros que ainda estão lá embaixo. Vê-se a cena que vimos ontem, né? Que saiu em todas as mídias. Então, aquele ser humano, imagina o quanto que ele agiu dominado pela raiva ali, uma emoção. Porque nenhum animal mata o outro daquele. Não é ragem. Por quê? Porque ele tem consciência que ele não pode tirar a vida de ninguém. Talvez ele não tenha o entendimento, ali na hora ele não refletiu que a atitude dele pudesse tirar a vida daquele indivíduo. Mas ele tem consciência que ele não pode tirar a vida de ninguém e que quem julga é a lei. Que no caso, vamos supor, se a pessoa tivesse feito um ato errado dentro do mercado, o procedimento, segundo a nossa justiça, é o indivíduo ser encaminhado para a delegacia, ser feito um boletim de ocorrência, e aí isso iria para um julgamento. E ele tem consciência disso porque ele é um policial, ele entende lei, né? Mas ali ele agiu conduzido pela emoção, mas ele tem, no meu entendimento, né? Ele tem consciência do ato, que é um ato errado, mas mesmo assim ele faz. Aí que a gente... bem ou mal, ele já está mais embaixo, mas ele está na fase 2. Ele já não é movido só pelo aspecto material. O aspecto material, selvagem, que a gente fala aqui, outro dia eu pensei sobre isso, né? E aí eu lembrei de algumas coisas. Na minha opinião, pelo que eu percebo, assim, é aquele aspecto lá do início do homem neandertal, entendeu? Que só age como animal.
ali. E ele vai ficar durante as primeiras 1000 vidas aí, para começar realmente a evoluir devagarzinho. Demora um tempo, né? E, assim, não é diferente do selvagem de hoje. Por exemplo, tem aquela tribo lá, tem uma tribo aí que vive numa ilha que ninguém consegue entrar na ilha. Só se entrar e matar todo mundo, porque os selvagens que lá vivem não deixam ninguém chegar nem perto da ilha. Atiram flechas, ou seja... Mas ali eles já tiveram um tipo de desenvolvimento. A gente não sabe qual, porque ninguém conseguiu ainda conversar com eles. Mas se você refletir, por exemplo, sobre as tribos na África, lembra aquele conceito que o Paulo adora? Ubuntu. Né? Ubuntu. Aquele conceito nasceu numa tribo que nós chamamos de selvagem. Então, na verdade, nasceu numa sociedade que também não é selvagem. Ela é perante os nossos olhos, mas ela é uma sociedade com desenvolvimento numa direção diferente da nossa. Você não pode chamar eles de selvagem, eles não são neandertais. Eles têm um desenvolvimento moral que acontece ali com eles. Então, a gente às vezes se confunde com a questão da palavra selvagem. Eu cheguei a essa conclusão, falar, cuidado que existem tribos que têm desenvolvimentos de sociedade muito sofisticados, muito mais que nós, entendeu? Muito mais até do que nós, em certos aspectos, aqui. Tá? Embora todos eles, o homem sempre é o ser mais inteligente, mais bonito, mais tudo. Isso é normal. Né, Ju? Deixa eu colocar uma situação aqui para vocês. Oi, Renato. Ao princípio inteligente e o princípio vital, relacionando lá com o Lázaro, aquela parte da Bíblia lá, onde ele automaticamente se considera que ele se ressuscitou ali naquela situação, né? Voltou da morte. A opinião de vocês? Kardec vai trabalhar esse tema aqui na Gênese, né? E na verdade, ele vai falar que Jesus, com a sua faculdade, ele consegue ver que Lázaro não estava morto, ele estava dormindo, porque ele estava num estado de letargia. Então, ele não estava morto. Então, não houve ali uma transmissão de uma força vital do Cristo para o Lázaro. Ele vai estudar isso, acho que é no penúltimo capítulo. Isso, acho que é no penúltimo capítulo que ele trabalha... Não, minto, não é o penúltimo. Sim, é lá onde ele vai falar das faculdades mediúnicas do Cristo, né? Da presciência, da dupla vista. Ele vai explicar sobre isso. Agora aqui, ó, na Gênese, no capítulo 3, no item 24, ele vai colocar: nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de uma necessidade material. Uma das necessidades mais imperiosas é a alimentação, né, que é a mais necessária ali. Eles, então, lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É neste primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Aí ele fala, porém, que isso também é um trecho que foi retirado. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam e equilibram. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas, para isso, necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade
se desenvolve e a necessidade da destruição diminui até desaparecer, por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Somente às custas da sua atividade ele conquista conhecimento e experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta que já foi sanguinária e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Olha que lindo, né? Como é evolutivo esse processo. Mas a gente não está mais no tempo onde a gente, né, tem só as necessidades básicas para suprir. A gente já entrou nesse período que as coisas se contrabalançam. Isso. E aí é onde, com todo esse entendimento do desenvolvimento da moral espírita, né, que essa questão moral deve preponderar sobre as necessidades materiais. Mas tudo é um processo. A barbárie já acabou. Hã? A barbárie já acabou, as guerras bárbaras, né? Mais ou Teremos, menos. né? Já acabou, mas o homem de vez em quando se lembra disso. Vai empresa grande aí para tu ver como é que o cara come o teu fígado facilmente, entendeu? Tô falando sério. Se é trabalho, meu amigo, eu não sei o que é. Então, assim, e a gente, como a Ju bem lembrou, a gente ainda encontra pontualmente seres que ainda se reúnem e que, infelizmente, estão no estágio anterior, né? É verdade, é verdade. Moral, né? Uma coisa que eu começo a tirar desse debate todo, óbvio, não só desse estudo, é a importância da teoria moral espírita, entendeu? Como a moral é o fator preponderante do desenvolvimento nosso, entendeu? Do espírito. Então, e pelo que a gente percebe, né, Ju, que a gente está estudando tanto na autonomia como lá no Mesmer, como se diz, o nosso nascimento, eu acredito, mas a nossa evolução, com certeza, tem que estar toda calcada no entendimento e na evolução moral. Aí é que está. Não é o corpo do homem que vai ficar fabuloso e maravilhoso. Não adianta nada se não houver a evolução do espírito. Em vários aspectos aí. E uma parte que eu estava lembrando aqui é aquela história de Mesmer, hein? Não é nem do espiritismo. Anterior, né, que ele fala como é que se dá a cura por Mesmer. Né? A gente viu isso no estudo que a gente está fazendo. Ela se dá pela sintonia, basicamente, vamos falar, pela sintonia que o magnetizador tem com a pessoa. E a energia não vai, aí que ele diz, a energia não vai para quem é o paciente. A sintonia faz com que o paciente se soerga por sua vontade. É a sua vontade que faz com que ele se cure. Ou seja, ele não se cura por nada que dá para ele. A gente se cura porque eu vim num lugar maior e eu consegui soerguer meu espírito, me soerguer por minha vontade, e aí eu me curei. Quer dizer, isso aí pode falar. É que eu vou sair, você não deixa eu falar. Aí eu não vou levantar. Eu não deixo falar. A Ju falou mais que eu. Fala, mulher. Então, para dar sobre o capítulo 5 no Livro dos Espíritos, antes o menino perguntou sobre Lázaro. No capítulo 8, Emancipação da Alma, explica direitinho o que aconteceu com Lázaro no Livro dos Espíritos. E para dar sobre fluido vital, princípio vital no Livro dos Espíritos, eu usei bastante também o Revolução Espírita, no capítulo 4, e eu fui a partir da página 407, Fluido Universal, Fonte Comum de Matéria e Energia. E aqui, pegando a base dos sistemas que o Paulo apresenta, que é do La Fontaine, né, que era de substâncias, e depois de Mesmer, e ele vem apresentando
as explicações e as questões. Eu até tinha bastante coisa aqui grifada, mas aí, como vocês já foram para a parte do espírito, da moral, né? Aí eu falei, peraí, eu vou deixar aí para vocês, que eu acho que é legal, essa parte não foi nada contrária, né? Inclusive que o que veio acrescentar aí a teoria de Mesmer, né? Foi a parte em que os espíritos falaram que ele estava certo, mas que tinha aí a acrescentar a questão do perispírito, né? E uma única matéria, né? Para os dois. Então, acho que é importante dar uma estudada nessa parte, que ele dá uma base muito legal para se estudar. Eu acho que ele completa esse capítulo. Até uma que eu achei muito legal aqui, né, que marca aí o fechamento aí por Mesmer e Kardec, ele faz esse comentário quando ele fala, Kardec, no perispírito, o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Kardec não dá uma teoria que explique as causas e mecanismos desses fatos. Ele não elaborou uma teoria formal com a intenção de concorrer com ela pela evolução científica da física. Ele tinha plena consciência dessas limitações. A doutrina espírita é uma filosofia experimental que se origina dos ensinamentos dos espíritos nos limites da nossa compreensão e não tem o alcance extremamente mais amplo da ciência dos espíritos, que a eles pertence. Mas Kardec compreende do ensinamento dos espíritos, né? Ele pega que tudo que reportamos ao que conhecemos, estabelecendo analogias que são figuras imperfeitas, ao que não podem ser tomadas ao pé da letra. Aí Kardec cita a Gênese, né, de Kardec, Paulo cita a Gênese de Kardec, e ele coloca: e do que escapa a percepção dos nossos sentidos, não compreendemos mais do que pode o cego de nascença acerca dos efeitos da luz, a utilidade dos olhos, que aqui ele fala da questão dos estados vibracionais da matéria, né, que nós não vemos, mas que estão ali. Dá uma lida nesse item todo, nesse capítulo todo, que ele é sensacional. Beijo para todos, foi muito bom estar com vocês. Centro, né? Tchau. É que eu vou me preparar para ir para o centro. Isso. Toma um banho de ervas para pegar energia. O meu centro não é igual ao seu centro, seu heterônomo de carteirinha. Fica fingindo através das palavras. Faz isso, faz aquilo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, alunos dele aí, ó. No nosso grupo ele dá um de autônomo, aqui é totalmente heterônomo. Olha, gente. Eu mereço, meu Deus, isso é karma, isso é karma. Karma, Satiro, que ela já está indo embora. Karma. Tchau, Cida, obrigado, hein? Tchau, Cida, obrigada. Tchau, meninas, obrigado aí. Tchau. Beijo. Né? Então, é isso, pessoal. Temos mais alguns minutos para a gente encerrar aqui. Ainda tem uma parte aqui no capítulo 2 que eu achei bacana, que ele vai colocar assim, ó. Cadê? Deixa eu achar. Aqui no meu é página 89, mas está no item 27, 1, 2, no terceiro parágrafo e virando a página. Ele fala assim que o homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. Todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Mas aqui ele não usa, né, a questão da célula como o entendimento hoje, como, né, a unidade da vida, mas no sentido de estrutural mesmo. Mas é bem bacana. E, na verdade, acho que aqui essa parte é uma comunicação do espírito. Não, acho que é só a outra parte. Ou seja, que é o Kinemente.
separando o que vem da matéria do que vem do espírito. A gente começar a depois a juntar de novo e saber o que dá origem a quê, entendeu? Né? Começamos a separar nitidamente. Próximo capítulo a gente entra no princípio perispiritual. Aí vamos começar a entrar em alguns conceitos importantes para entender isso melhor. Certo? Certo. Nenhuma dúvida? Deve ter, mas ninguém está sabendo falar, né? A Marta chegou a ficar muda hoje. Reparou, Ju? A Marta está ali, ó. Travou. Acho que travou o cérebro dela ali, nesse capítulo 10. Ela não falou nada, então travou. Ó, se escondeu. Deixa eu falar uma dúvida aí. Fala, sobre a relação do fluido cósmico universal, né? Relacionando com o princípio inteligente e o princípio vital. Assim, as teorias mesmo, né? Como foi falado do princípio inteligente relacionado com a alma, né? E o princípio vital, que é a vida mesmo, né? Relacionado à vida corpórea mesmo, né? Você quer saber o que era fluido vital? Chegou no princípio vital? Isso, relacionado ao... A gente viu aqui já o início dessa lógica evoluindo do princípio vital. O que é ele? O fluido vital, olhando lá para trás, era uma teoria da ciência, como a gente leu naquela nota ali. Lembra que a gente leu na nota? Base tinha aquela história como é que chamavam? Partículas sólidas, invisíveis, intransparentes, sem peso, imponderáveis, que trocavam calor, trocavam frio, ou seja, existia entre as coisas partículas. Essa era uma teoria da ciência. Daí vem a questão da transferência de substância, de um lado para o outro. Ou seja, eu mando uma substância e recebo uma substância. Isso aí é uma teoria da época da ciência, lá de trás de Kardec. Na época do Livro dos Espíritos, que é onde tem isso na obra, pesadamente, fala de fluido vital, entendeu? Que o Kardec foi trabalhando à medida que a ciência foi evoluindo, e até mesmo olhando Mesmer, né, que ele estudou o magnetismo, Mesmer já apontava para esse caminho vibracional, como a gente também leu ali. Ou seja, para um caminho que não é uma energia, não existe uma substância. Né? E naquela época de Kardec, existiam aqueles que rechaçavam, inclusive, o espiritismo, né? E aplicavam passes que eram fluidistas, acreditando que havia transferência de matéria. Ou seja, muito que se faz hoje em centros espíritas, onde você dá o passe acreditando que há transferência de energia, é uma coisa daquele século, da época de Kardec, né, que os fluidistas acreditavam, e eles não acreditavam em nada espiritual. Era meramente uma coisa orgânica, materialista. Eles rechaçavam toda a teoria do espiritismo. E aí a ciência mostrou para a gente que não, realmente não há troca de substância. Não tem momento nenhum de hipótese alguma. Inclusive, essa substância não é ela é trocada. Né? O passe que a gente dá, que é espiritual, né? Não vem nada do perispírito para o corpo de ninguém e não vai nada de mim para você. Não há essa transmissão. Então, isso aí a teoria dos fluidos, ela comporta essa transferência. Então, ela não se aplica. O que Kardec descobriu é isso. Não, então não é isso. Porque se não há isso pela ciência, né, a evolução da ciência, ele chega a essa conclusão, por exemplo, que ele falou aqui. É um estado especial. Ou seja, qual é o estado especial? Que na ciência atual, na física moderna, a gente tem o estado vibracional, as vibrações. Entendeu? E aí é onde eu comentei, não sei se você estava já, mas a gente comentou lá no começo, eu comentei que na física moderna você vai encontrar, inclusive ligado, quanto mais você evolui na física, por exemplo, alguém citou aqui mais cedo também a teoria das cordas. Na teoria das cordas é tudo vibração praticamente. E a energia é vibração. Ela não é substância, não é troca de substância. Quer dizer, a gente forma uma imagem mental, por vários motivos aí, até por desconhecimento mesmo, que a energia é troca de substância. Não, a energia é vibracional. Então,
Só toma cuidado de falar a palavra energia, porque se você falar energia, a pessoa pensa que é substância. E não é. Energia, até mesmo ao falar a palavra energia, você está falando de uma vibração, de um estado de vibração. É um dos estados de vibração que existe. E aí Kardec evolui até a Gênese, onde a gente está começando a ver agora essa evolução. A gente comentou no início, passamos a parte da ciência e estamos retomando agora com a compreensão de que é um princípio que vai para um princípio espiritual, entendeu? Perfeito. E aí existem duas leis. Existe a lei da matéria, que é a que a gente vive, e existe a lei do mundo espiritual, que é o que a gente sabe que vem dos espíritos. Se eles não contam, a gente não sabe. Você sabe quando a gente se encarna. A gente vai para lá, fica sabendo, mas não lembra quando volta. Né? Então, a gente... E essa compreensão, uma outra coisa que a gente estudou no começo, que vale a pena citar, é o seguinte: essa compreensão que nos é dada, ela é dada, como a gente comentou aqui algumas vezes, só para não deixar passar em branco, na medida que a evolução da ciência acontece. E não o espírito traz uma revelação. Estudem aí vibração. Não, não é isso. A gente evoluiu na ciência, compreendeu isso, aí quando o mundo espiritual fala com a gente sobre algo, até deles, a gente consegue compreender melhor. Senão, você não tem como compreender. Tem um momento certo, né? Então a gente tem... Então, se a gente ficar sentadinho, sem estudar, você não vai evoluir. Vai evoluir muito mais lentamente, porque você ainda está observando o mundo. Você compreende melhor, está mais preparado. Fala. Você acha que a ciência hoje cresceu mais do que a moral? Hoje a ciência está num grau de evolução muito grande, gigante, vamos dizer assim, tecnologias avançadas, mas a parte moral está muito a desejar. Sim, com certeza. Aí você percebe que essa parte moral era o espiritismo, que veio trazer essas novas ideias, junto com o entendimento do espiritualismo racional, que é justamente os itens que foram retirados da Gênese, e agora a questão que a gente vai estudar, o céu e o inferno. Né? Porque quando a gente entende a questão, né, que o espiritualismo vem trazer, separar os hábitos que você faz condicionado, porque a moral é externa a você, e os atos que você faz adquiridos, que é quando você reflete, você escolhe, você tem um entendimento, né? Existe essa diferença. E lá, nessa época, eles já vão falar em toda essa questão, né, de regeneração da humanidade, tanto é que no último capítulo da Gênese, o Kardec vai colocar. Essas ideias não foram trazidas pelo Espiritismo, mas ele secunda o movimento regenerador da humanidade, fundamentado nas ideias de fraternidade, solidariedade, que é onde a gente, né, eu já perguntei aqui, onde nasce a solidariedade em nós? Através dos laços, né, que nos unem, como família, como indivíduos, como seres humanos, e é o entendimento da perpetuidade das relações que vai fazer nascer essa solidariedade em nós. Porque aí, quando eu entendo a lei da reencarnação, eu posso reencarnar como filha do Sátiro, Deus me livre e guarde, meu Deus do céu, na outra vida. Não me desejo. Mas os laços não é de afinidade, é com a humanidade, não é mais, né? Tá amarrado em nome do Senhor. Mas é uma possibilidade. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Eu acho, meninos, que o processo era esse mesmo, a ciência desenvolver materialmente falando, porque o homem sempre ia em busca do seu bem-estar, da sua comodidade. Então, ele foi descobrindo as coisas que lhe davam bem-estar. E olha onde nós chegamos, né? A comunicação, o transporte, o bem-estar material, e o homem busca ainda algo que ele não sabe o que é. Mas é essa parte moral que ele... É a nossa evolução.
Exato, que ele precisa estar integrado, como a Ju falou, integrado com o outro, na solidariedade, na cooperação. E ele não achou isso no desenvolvimento material. Agora ele tem que buscar o seu bem-estar de outra forma, surge aí a teoria moral. Isso. A parte material ajuda, né, no desenvolvimento da nossa... Olha como a gente tem que desenvolver, né, programas, sistemas para a gente poder agora se atualizar no mundo, né? Interagir, né? Virtual, interagir. As necessidades materiais, elas impulsionam o desenvolvimento da nossa inteligência. Isso. E a gente tem o material e ainda nos falta coisa, não encontramos o que procurávamos, aí a gente começa a ver em outra coisa, né? Aí surge aí a moral. Não, e a gente aprende, acho que desde o começo, né, do Livro dos Espíritos, aquele binômio: inteligência precede a evolução moral. Isso. Faz isso no teu dia a dia. Fala assim, por que eu não estou progredindo moralmente? Vem cá, você está melhorando na inteligência, no conhecimento? Você tem que melhorar na inteligência, no conhecimento, para progredir moralmente. Você não progride moralmente sem a inteligência e o conhecimento. Então, isso é um binômio que trabalha junto. É nisso que a gente dá, ou seja, fazendo uma analogia, como é que a gente evolui no Espiritismo? Só tem um jeito, estudando. Como é que a gente evolui na nossa vida? Só tem uma maneira, estudando. Se você desistir de estudar, pode fazer quanta coisa você quiser na frente. Eu vou evoluir? Vai evoluir. Muito menor do que se você se dedicar diretamente ao estudo e à pesquisa. Isso é claro. Sempre foi assim para o homem. E mesmo no Espiritismo é assim. E a teoria moral nossa explica isso no detalhe. O que é essa inteligência? O que é esse conhecimento? Aonde ela nos leva e aonde é que migra para a evolução moral? Na escolha inteligente, na escolha que nos faz criar os hábitos adquiridos. São bons hábitos que viram virtudes. E aí a nossa moral se eleva. Ou viram imperfeições, atrasam a gente, seguram a gente em alguns lugares. Não em tudo, né? Seguram em alguns lugares, e em outros lugares a gente evolui. Teoria moral espírita. Isso aí é a teoria moral espírita. Entendeu? Que é aprofundada na Gênese, e que agora a gente tem a origem dela, literal, no céu e inferno. Agora a gente pode ver o início dela, que Kardec colocou, e tiraram mais que na Gênese, né, pelo que a gente está sabendo, no céu e inferno. E aqui a gente aprofunda ela. Né? Então, não me sai da cabeça mais, de um tempo para cá. A teoria moral é a base para tudo que a gente está vendo, entendeu? Ainda mais depois do Mesmer, né, que a gente tem visto os últimos capítulos lá com o Paulo. Pelo amor de Deus, sabe? As pessoas estão fazendo as perguntas certas, mas estão olhando para o lado errado, né? Estão olhando para o material, não estão olhando para a teoria moral, que é compreensível. Muitos lá não conhecem a teoria moral, como a gente percebeu na última aula. E isso faz uma falta tremenda para o entendimento dessa história toda. Né? Não sei se vocês concordam comigo, né? A Mari e a Ju estavam lá. Faz uma falta danada, os caras não saberem a teoria moral. Que, aliás, é nosso papel ensinar para aquela turma toda. Parece que a Mari e a Juliana... A Marta está sem microfone, ela não pode abrir o áudio, por isso que ela não pode falar. Não, ela está sem... Eu vou comprar o microfone e mandar entregar na casa, está lá na casa dela, para não ter dúvida que ela vai ser a cabeça, né, Ju? A gente combinou e nós votamos. Aí você, Mari, vai falar toda a aula, entendeu? Responder todas as perguntas, pelo menos. Aí você entra e responde. Assim que a gente tiver essa aula, depois eu quero trazer aqui para o pessoal também. A gente quer trazer vários grupos aí, vão ter interesse em assistir. É isso aí, pessoal. 6h03. Damos por concluído esse capítulo e vamos para o capítulo 11, na próxima aula. Agradeço novamente a Mari aí pela colaboração. Né? Obrigada pelo convite, Satiro. Gostei muito. Acredito que mais algumas... Não, pode vir sempre. Acredito que mais algumas semanas as pedrinhas inorgânicas que você está vendo aí a imagem vão ser ser vivos, que irão se manifestar, entendeu?
a Marta e o Roberto, são pedrinhas que têm até nome, você vê, já tem nome, já tem uma personalidade por trás na pedrinha, entendeu? Roberto. Eu só faço controle de qualidade. Se alguém falar Eu estou só destacando tu, controle de qualidade, tá bom. Se alguém falar alguma bobagem, eu corrijo, como ninguém falou nenhuma bobagem, então eu fiquei quieto. Nenhuma bobagem, falo. Eu e o Rony, dois controlando aqui a qualidade. Fraco, né, Ju? Deixa ele. Semana que vem a gente direciona tudo para ele, as perguntas. Isso. Quem é que vai fazer o fechamento aí? A oração de fechamento. Quem quer fazer uma prece para a gente? Ninguém. Roberto está fazendo assim, ó. O quê? O seu Rony? Eu não estou vendo. A Simone? O seu Rony tá para cima do seu lado direito. O seu Rony. Seu Rony, o senhor foi voluntariamente escolhido, entendeu? Para fazer... Na minha tela aqui, o Roberto está apontando a Simone. Na minha também, mas ele já deixou claro que é o senhor. É amigo seu, entendeu? Ele quer que o senhor faça. Ele gosta dessa prece. Nós todos gostamos, então, por favor. Unidos um só pensamento, um só coração, agradecemos a Deus, nosso Pai, toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco nesta tarde, nos ajudando, nos intuindo e nos proporcionando todo esse conhecimento, toda essa reflexão. Somos gratos pela nossa saúde, somos gratos por essa nossa inteligência que está sendo desenvolvida, crescida, e que nós possamos aplicar todos esses conhecimentos na nossa vida prática, evoluindo e ajudando os nossos irmãos também nesse crescimento espiritual. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos apoiou, que nos intuiu, e aos nossos orientadores pelos seus esclarecimentos muito importantes. Eu, particularmente, ainda tenho alguma dificuldade, estou me esforçando e é muito importante essa orientação dessas pessoas com mais experiência, desses espíritos, nossos amigos aqui presentes, com mais experiência, com mais conhecimento, que possam nos proporcionar essa transmissão de conhecimento. Esse trabalho tem sido muito importante e somos muito gratos por tudo isso que está sendo nos proporcionado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.